Arregou, o pai de Gerson muda de ideia, jogador assina contrato e Flamengo tem trunfo contra o Chelsea? Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa eu quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo, nos ajude a bater a meta de 150 likes? Então curte, compartilha e não esquece, se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Hoje o Mengão encerra suas atividades focado no duelo contra o Chelsea pela segunda rodada do Super Mundial de Clubes, jogo este que acontece amanhã, sexta-feira, às 3 horas da tarde, no horário de Brasília. Para o Flamengo, é muito importante vencer esse jogo para encaminhar a classificação para a próxima fase da competição. Ontem teve treino na parte da tarde, inclusive Arrascaeta e Luiz Araújo não foram a campo. Os dois jogadores ficaram fazendo um trabalho de controle de carga. O Arrascaeta até publicou uma foto com uma bolsa de gelo no joelho direito, o que deixou parte da torcida bastante apreensiva, mas, segundo a informação da assessoria de imprensa do Flamengo, o jogador está disponível para jogar a partida da próxima sexta-feira. Não há nada de errado com a Arrascaeta, foi apenas um trabalho preventivo de controle de carga do Arrasca e também do Luiz Araújo. Os demais jogadores foram a campo, continuam as atividades e hoje vai ser a definição de quem vai estar à disposição. A tendência é que o Alexandro, de fato, esteja disponível e até mesmo seja utilizado como titular pelo técnico Felipe Luiz, ele que ficou fora do duelo da primeira rodada, não foi sequer relacionado para a partida, mas a tendência é que para esse jogo ele esteja à disposição. O De La Cruz ainda é uma dúvida, o Flamengo trabalha para tê-lo à disposição amanhã, mas ainda não está confirmada a sua presença no jogo. Hoje o treino acontece agora de manhã, às 9h30 da manhã, e à tarde, depois do almoço, o time viaja daqui da cidade de Atlantic City para Filadélfia, onde acontece a partida. O time viaja depois do almoço, na parte da tarde tem entrevista coletiva com o técnico Felipe Luiz e 3 jogadores também vão falar. É um protocolo da FIFA, já normal, que o time vai até o estádio onde vai acontecer a partida um dia antes para fazer reconhecimento do gramado e também a entrevista dos jogadores e do técnico. Os 3 jogadores que vão falar, pelo menos a princípio a informação que a gente tem, é que são Alexandro, Danilo e também o jovem goleiro Léo Nanete, além, claro, do técnico Felipe Luiz, que vai ser perguntado sobre a expectativa para esse jogo tão importante, esse duelo contra um gigante europeu que vai medir forças, então, o Flamengo com a equipe do Chelsea. Também os jogadores serão perguntados sobre essa experiência, né? O Alexandro, Danilo, 2 jogadores com bastante experiência de Europa, perguntados aí a respeito deste duelo importante da competição. Mudando de assunto, mas ainda falando sobre o Super Mundial de Clubes, o Flamengo tem um trunfo para conseguir vencer o Chelsea. O Flamengo vai tentar usar a seu favor o clima. Por quê? Aqui em Atlantic City, também na Filadélfia, a temperatura está aumentando ao longo dos dias e a tendência é que amanhã esteja bastante quente, muito mais quente do que o Chelsea está habituado a jogar. Por um outro lado, o Flamengo está muito acostumado a jogar em altas temperaturas. Então, o Flamengo vai tentar usar isso a seu favor. Inclusive, o técnico do Chelsea, antes da partida da primeira rodada da equipe, já tinha dito, né, que a questão do clima podia ser prejudicial, que ele ia poupar jogadores, ia mesclar o time, ia rodar o elenco por conta disso. Então, eles já sabem que as temperaturas elas estão aumentando aqui na região. Nos últimos dias estava até um pouquinho mais frio, mas ontem já começou a ficar mais quente. Hoje a tendência é que esteja ainda mais calor e na sexta-feira que a temperatura bata aí muito próximo dos 30 graus. O Flamengo bem habituado a jogar nesse tipo de clima, então vai tentar usar isso a seu favor como um trunfo para tentar vencer na parte física essa partida contra a equipe do Chelsea. Os times brasileiros, até então, estão fazendo um bom trabalho no Super Mundial de Clubes. Hoje tem o duelo do Botafogo com o PSG, um jogo muito aguardado dessa segunda rodada, para saber como vai ser o comportamento do Botafogo diante do PSG, que está fazendo uma excelente temporada, campeão da Champions. Então a gente vai conseguir ver esse duelo de níveis diferentes e ver como a equipe sul-americana, a equipe brasileira vai se comportar. E amanhã o Flamengo também
tem que mostrar a sua força diante da equipe do Chelsea. Na primeira rodada fez uma excelente partida contra o Esperance da Tunísia. É continuar tendo um bom desempenho para conseguir vencer o jogo. O próprio Jorginho, que chegou há pouco da Europa, fez toda a sua carreira na Europa, já atuou pelo Chelsea, falou que tem jogo do Flamengo. Ele, inclusive, está na expectativa de acontecer a lei do ex. No jogo contra o Esperance da Tunísia, o primeiro jogo dele, ele já deu uma assistência e agora está na expectativa de conseguir marcar o primeiro gol com a camisa do Flamengo, já diante do Chelsea. Então, para ele, que está muito habituado a jogar no futebol europeu, para ele acha que tem jogo sim. Há uma diferença técnica entre as equipes, mas há jogo e o Flamengo precisa jogar, segundo o Jorginho, aspas para o que o Jorginho falou, o Flamengo tem que ser sempre Flamengo. O Flamengo tem que jogar da sua forma, não pode mudar a sua estratégia de jogo por conta do adversário, a sua postura dentro de campo por conta do adversário. Tem que jogar como Flamengo, ir para cima, e ele acredita muito num jogo parelho e que o Flamengo consiga conquistar os 3 pontos que serão muito importantes para essa classificação para a próxima fase da competição. Agora vamos falar sobre uma outra situação, falando agora sobre o mercado da bola, porque o Flamengo assinou o contrato com uma joia da base. É o primeiro vínculo profissional do jogador com o Flamengo. João Vitor, de 16 anos, destaque do Sub-17 do Flamengo, assinou ontem o seu primeiro vínculo profissional com o clube e uma multa de 50 milhões de euros, algo em torno de 300 milhões de reais. Flamengo, portanto, fazendo essa assinatura de contrato, jogador que é uma das joias da base e agora tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2028. O Flamengo se antecipou, correu aí para poder fazer essa assinatura de contrato, colocar a multa lá em cima, porque o mercado, claro, fica de olho nesses jogadores que o Flamengo revela, nesses jogadores que se destacam na base do Flamengo, e é importante resguardar. Então, por isso, o Flamengo colocou uma multa altíssima e assinou o contrato com essa joia da base, com essa promessa da base do Flamengo. Contrato assinado, vínculo até dezembro de 2028. Agora eu vou falar sobre a situação do Gerson. Mais uma vez, o assunto Gerson, ele volta à tona. E mais uma vez por conta do pai do jogador. Às vésperas de um jogo tão importante do Super Mundial de Clubes, o pai do Gerson, Marcão, ele tinha prometido que ia a um podcast e ia falar tudo sobre a situação do jogador com o Flamengo, com o Zenit, mas isso seria ontem à noite. E ontem de tarde, já no final da tarde, início da noite, o Marcão, pai e empresário do jogador, fez um comunicado dizendo que, infelizmente, o episódio do podcast que estava marcado para hoje, no caso ontem, às 20 horas, precisou ser cancelado por motivos imprevistos. A gente sabe que muitos estavam esperando por esse momento e sentimos muito por qualquer transtorno. Em breve vamos remarcar e voltar com tudo, com ainda mais conteúdo de valor para vocês. Foi o que disse o pai e empresário do Gerson, ele que estava falando que ia colocar tudo, jogar tudo no ventilador, que ia falar tudo que tinha para falar, arregou, voltou atrás, resolveu não falar, resolveu mudar de ideia e não jogar essa bomba no ventilador às vésperas de uma partida tão importante. O Gerson, que está totalmente integrado ao elenco do Flamengo, mesmo depois de toda essa situação, os jogadores, o técnico, a diretoria, já falou algumas vezes que o atleta é jogador do Flamengo, que nada mudou em relação ao jogador, mas o pai dele, que também é empresário, estava querendo voltar a colocar esse assunto em foco e acabou voltando atrás e mudando de ideia, então arregou em relação a essa promessa que ele tinha feito. Vamos ver se em algum momento ele vai resolver falar, mas por enquanto mudou de ideia e resolveu ficar quieto. O pai do Gerson, eu acho que foi a atitude mais assertiva dele, até porque o jogador, ele é funcionário do Flamengo, o Gerson é funcionário do clube, tem contrato com o Flamengo, tem um jogo muito importante amanhã e não cairia nada bem o pai dele ir para um podcast para dar entrevista e para falar sobre a situação dele com o Zenit. A gente que está acompanhando o dia a dia, a gente até percebe um comportamento um pouco diferente do Gerson do que a gente está habituado a ver. O Gerson normalmente ele é mais falante, mais interativo,
E nos treinos, pelo menos a minha percepção, é que ele tá um pouco mais quieto. Mas os outros jogadores fazem questão de integrar o Gerson, de trazer ele para perto, de brincar, de tentar deixar o clima leve, porque é um jogador que tem o respeito do time, que tem o carinho de muitos jogadores do elenco, uma relação muito próxima com muitos jogadores, é o capitão do time, então o time está tentando abraçar o atleta e fazer com que essas questões externas elas fiquem apenas do lado de fora. O Gerson, na minha percepção, ele tá com um comportamento um pouquinho diferente do que normalmente ele tem. Mas é um jogador, é um profissional, é um jogador do Flamengo e acho que foi certo essa atitude do pai empresário do jogador de recuar. Acho que tá certo, não é momento para isso. O momento agora é para focar na competição. E para que o Gerson tenha uma vida tranquila, sem pressão da torcida, sem pressão externa, o mais correto é que fique todo mundo em silêncio, que o pai dele não vai jogar todo esse problema de novo à tona no ventilador. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. A gente acabou de falar sobre essa situação do Gerson. Hoje tem treino daqui a pouquinho, agora de manhã. O técnico Felipe Luiz vai definir a equipe, quem vai ir a campo, se o Pedro vai voltar para a equipe titular, quem vai fazer a formação ofensiva do Flamengo, como vai ser o meio-campo, se o De La Cruz vai ter ou não condição de jogo, se o Jorginho vai permanecer titular do time. Hoje serão as definições. Hoje o técnico Felipe Luiz vai bater o martelo, então daqui a pouquinho tem as atividades aqui ainda em Atlantic City e depois o time viaja para Filadélfia para essa partida contra a equipe do Chelsea. Por isso é tão importante você se inscrever aqui no canal e acionar o sino das notificações para você ser notificado de tudo que está acontecendo aqui no Super Mundial de Clubes. Não esquece, curte esse vídeo e compartilhe com seus amigos para deixar todo mundo bem informado. Muito obrigado por tudo, pessoal. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.